Faraônica, coronel. O grande elefante branco custa 2 bilhões. A maior obra suspensa do planeta, segundo um jornal de grande circulação aí do estado. Onde que, pra mim, de nada serve, porque não está. Né? Oscar Niemeyer com seus 102 anos. 102 anos fazendo uma obra faraônica. Vamos ver o que o Henrique tem a dizer sobre a retirada do vale alimentação dos agentes penitenciários como forma de custeio da Essolândia. O que você tem a dizer? Eu vejo que essa quantidade de agentes penitenciários contratados é para o governo ter uma mão pesada quando os agentes começam a reivindicação. Porque no início desse ano eles cortaram o ônibus lá de Bicas e os agentes fizeram uma greve pequena. Eles articularam o ônibus do COP para que... Então, peraí, explique, cortaram o ônibus de Bica? Explique. O ônibus de Bica de transporte que levava... Fala da balsa lá, fala da balsa. E os agentes saem... Além caixa de ferramenta aí, só fala o que está acontecendo no sistema penitenciário. Eu não estou sabendo desse negócio que entrou o transporte. Aliás, eu estou sugerindo que vocês peçam lá CPI do sistema prisional. Cláudio, vamos situar aqui. Henrique, sim. Volta a fita e começa tudo de novo. Certo. Mas começa explicando. Quem é que cortou o quê? Quem tinha direito a quê? E esse ônibus é o quê? Era do Estado, não era? Era particular? Explica direito. É porque as 3 unidades de Bicas, elas ficam um pouco no perímetro, longe. fora do perímetro urbano. Exato, tanto que os agentes, quando partem de Belo Horizonte, eles têm que pegar um ônibus aí de mais ou menos R$3. Além disso, tem que passar por uma balsa que eles pagam também. Tem que passar na balsa ainda. Tem uma balsa. Aí tem um rio, tem que atravessar um rio com uma balsa. Quando chove, fica impossível de atravessar aquela balsa. Então, aí os agentes, eles tinham um ônibus que transportavam, né, os funcionários das 3 penitenciárias de São Joaquim de Bicas. O ônibus levava até o rio. Aí no rio, os agentes pegavam a balsa, atravessavam o rio, do lado de lá, pegavam outro ônibus para os presídios, isso? Sim. Então, quando... Esse transporte foi cortado? Ele foi cortado, eles fizeram uma licitação, os agentes começaram a fazer várias movimentações, aí, inclusive uma faixa apelativa ao secretário de Defesa Social. Nessa época até alguns deputados lá, o próprio Diniz Pinheiro, havia articulado lá junto ao secretário para que mantivesse o ônibus. Morreu? Sim. Diniz Pinheiro morreu. Morreu? Não, eu acho que não mata Henrique Diniz. Não mata Diniz Pinheiro, não. O Henrique Diniz morreu. O Henrique Diniz morreu. É o mais votado. O Henrique Diniz morreu. Não mata ele não, porque inclusive ele cobrou do Maurício Campos. Então a gente pede concurso anual, igual a Polícia Militar e a Civil, e o governo ele mantém esse número de agentes de contrato administrativo, porque quando eles vão reivindicar alguma coisa, acontece igual aconteceu na penitenciária Estevão Pinto, no dia 15, um dia antes da nossa movimentação, colocaram lá um aviso orientando os agentes que não aderissem à greve, porque os agentes contratados seriam demitidos, os agentes eles dizem efetivados nesse documento. Eles ainda fazem uma diferença entre efetivo e concursado. Para eles é diferente, porque nas mais diversas unidades prisionais o que nós temos escutado é que o agente que está no momento, que tomou posse agora em março, ele não é efetivo, ele é concursado, ele é efetivo depois de 3 anos, né? O pessoal utiliza isso como assédio moral. Fala do assédio moral em cima do efetivado, do efetivo. Por que ninguém discrimina o cargo de recrutamento amplo? Discrimina o contrato, discrimina o efetivo. Inclusive o agente contratado não pode andar armado, mas o diretor que é lá de contrato administrativo que chegou também pode andar armado, né? A discriminação que o Henrique falou. Bom, e aí cortaram o ônibus e daí, Henrique? Pois é. Daí cortaram o ônibus, quer dizer, cortaram todos os meios de transporte dos agentes. Sim. Aí os presídios ficaram lá sem ninguém para ir trabalhar, né? Lógico. Como é que vocês iam? Como é que as pessoas iam trabalhar? Você não precisava de balsa, uma baldeação, né? De Belo Horizonte, ou da cidade onde ele mora, né? até o local de trabalho. Talvez eles coloquem um boto na hora que os agentes começaram a fazer algumas movimentações lá, eles colocaram ônibus do próprio sistema disponíveis até que se tivesse uma nova licitação. E após isso os agentes
na própria unidade mesmo, já começaram a reivindicar questões igual a carga horária deles, que não é respeitada. Isso é motivo de discussão entre a classe e o governo, e diversas vezes o governo tem sido omisso nesse sentido. Eles conseguem resultados à custa do sangue dos agentes penitenciários, pais de família que estão nas unidades. A gente fica chateado, né? Porque, veja bem, mesmo, o agente ele é obrigado a trabalhar, ele se sente lesado. O governo cobra dele tudo, até uma farda impecável, barba feita, como se fosse militarismo. Mas na hora do governo cumprir com o mínimo, que seria uma escala decente de agente, para que ele não sofra questões na própria unidade devido à supremacia de força, a necessidade do quantitativo mínimo de agente para manter a segurança dele mesmo de frente a uma cela ou um pavilhão, a gente aguarda que isso aí seja resolvido de fato, né? Até o Ministério Público já se pronunciou há 2 semanas atrás, chamando o sindicato para uma reunião, né? Eu acho que depois dessa articulação política com os deputados aí, com o apoio da Intersindical, a Ascobom, a gente vai conseguir resolver uma série de deficiências no sistema. Bom, a gente está terminando o programa. Denilson, eu queria que eu encerrar o programa, mas antes eu queria que você falasse aí o que vocês vão fazer, porque quem está nos ouvindo quer saber o que vai acontecer daqui para frente, qual a mobilização, qual o próximo passo para reverter essa situação e ajudar aí o pessoal das penitenciárias. Na democracia a gente tem que utilizar da lei, e nós temos lei que garante a legitimidade desse movimento. O desembargador, ele, numa decisão monocrática, não entrou no mérito, ele suspendeu os efeitos da greve. Foi suspensa, não foi acabada ainda. Então, o recurso derradeiro é a greve. Nós temos liminar considerando a greve ilegal. Com os fatos que o governo apresentou para ele. Fatos esses que nós reputamos não serem verdadeiros. O governo tem que esclarecer melhor. Nós acreditamos, Márcia, e os ouvintes aqui há de convir conosco, que quando a injustiça acontece no mundo, ela põe em risco a justiça no mundo inteiro. Por isso que a Intersindical, o Sindipol, os demais sindicatos estão preocupados com esse posicionamento do governo. Nós não vamos admitir. Os deputados também, da bancada de oposição e também dessa frente de defesa do servidor público, se posicionaram contrário. O governo vai ter que reverter isso, porque é um precedente perigoso, negativo e coloca em risco a segurança jurídica no Estado. E a Polícia Civil, por exemplo, nós estamos em greve, estamos em estado de greve. Dia 5 vai ter outra paralisação na Praça da Liberdade. E vamos continuar utilizando esse instrumento porque ele é legítimo e é legal. A Polícia Militar vai utilizar também das ferramentas dela, a entidade de classe, para cobrar do governo aquilo que ele demorou para dar, que é a valorização. Então, nós somos solidários e vamos acompanhar até o fim essa situação desse abuso praticado pelo governo Aécio. São 5h31. Nós estamos encerrando o programa da Ascobom, Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Militares de Minas Gerais, o Revista Geral, que volta no próximo sábado, se Deus quiser. Uma boa tarde e um bom fim de semana para todos. Eita.